Então vamos lá, pessoal. Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma aula de história, tá? Aula de história para o sétimo ano dos alunos da escola José Júlio Martins Batista. E hoje nós vamos tratar. Vamos lá. Onde tá? Pessoal, hoje a gente vai tratar sobre a crise no Império Romano, tá? A crise, o fim, levou à queda do grandioso Império Romano, que teve aí sua larga duração durante a história, sendo um dos maiores impérios da antiguidade, um dos maiores impérios já existentes no planeta, beleza? Galera, eu quero que vocês entendam as dificuldades que vão ser levadas, né? Os problemas enfrentados pelo Império Romano que levaram à sua decadência e por marcando o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, beleza? Para começar, pessoal, a conversa, você tem que entender que Roma, no seu auge, formava um gigantesco império formado por mais de 50 províncias espalhadas por toda a Europa, Ásia e África. Era um grandioso império com sede na cidade de Roma e eram todos outros povos subordinados aos romanos, tá? Por mais de 2 séculos houve a chamada Pax Romana. O que é isso, galera? A Pax Romana nada mais era do que um período de paz em Roma, marcada pela força, marcada pela agressividade do exército romano, conseguiu manter aquela região sob seu domínio, sob seu poder, sua hegemonia, e foram 2 séculos de Pax Romana, beleza? O que acontece? Ao final desses 2 séculos, essa Pax entra em crise, né? Essa Pax ela é quebrada pelos povos que começam a apertar sobre as fronteiras romanas e depois mais alguns séculos, tá? Alguns anos, décadas, o Império Romano ele entra em decadência e chega ao seu final. Beleza? Esses aqui são os objetivos da aula. Perceber a longa duração da crise romana. Não foi uma crise de 1 ano, 2 anos, foram crises de séculos, que vão culminar no final, na queda dela e o final da Idade Antiga e início da Idade Média. Entender o significado do conceito de bárbaro, tá? E conseguir entender os conceitos de bárbaro, longa duração, corrupção e queda. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Roma, durante séculos, né? Desde a formação do Império Romano, Roma teve séculos de crescimento, né? Séculos de expansão das suas fronteiras. Durante séculos e séculos, Roma foi cada vez dominando mais territórios, tá? E aí, pessoal, é só a partir do século III que uma grande crise se abate sobre esse império, levando ao seu enfraquecimento. E esse enfraquecimento vai durando décadas. Vão ser cerca de 100 anos de crise até, por fim, no século V, tá? Roma chegar ao seu final, haver a queda de Roma. Beleza? Vai lá, pessoal. Quais são as principais motivos dessa crise dentro do Império Romano? A primeira, pessoal, é a chamada crise do escravismo. Tudo bem? O que é a crise do escravismo? Pessoal, existe uma frase que diz que Roma era uma estátua de bronze com pés de barro. Ou seja, pessoal, Roma é um império tão grandioso, tão poderoso, tão rico, mas quem sustentava aquela riqueza, aquele poder, eram os trabalhadores escravos. Tudo bem? E por volta dos anos 100, pessoal, depois de Cristo, Roma havia se tornado tão grande, você pode ver na imagem ao lado aí o processo de crescimento do Império Romano. Por volta do século 100, pessoal, Roma vai crescendo. Roma se torna tão grande que chega um momento, pessoal, que essa expansão ela se torna impossível, tá? É um crescimento tão gigantesco, tão grande, é um domínio de tantas e tantas áreas que não tem mais para onde expandir. E não tendo mais para onde expandir o território, não tem mais como conquistar outros povos e não tem mais como escravizar outros povos. Então existe aí um período de crise no escravismo, tudo bem? Outro processo interessante, pessoal, que vai levar, é um dos principais motivos da crise do Império Romano, é a chamada ruralização da economia. Tudo bem? O que acontece, pessoal? A Roma era uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes. Era uma cidade gigantesca, pessoal. Gigantesca, tudo bem? E a economia romana, nesse período assim, tinha como centro ali, pessoal,
as cidades, tá? Nesse período de Idade Antiga, pessoal, as cidades eram muito importantes. Mas com a crise, geração de desemprego e várias outras coisas decorrência do escravismo, pessoal, muitas pessoas abandonaram as cidades e foram morar, durante décadas, né? Foram morar no campo. E eles foram morar no campo, sob a proteção de grandes proprietários de terra. Pessoal, isso aí vai dar início a um processo que na Idade Média vai ficar conhecido como feudalismo, tá, pessoal? Muito importante. Galera, o que acontece? O terceiro motivo, tá? Falta de proteção das fronteiras do Império. Pessoal, imagine que defender um território tão vasto, um território gigantesco como era o Império Romano, não é fácil. Não é simples proteger um território desse. Então, pessoal, vai chegar um momento que eles não vão conseguir mais proteger essas fronteiras. E isso o exército romano, né? Então, eles vão fazer o quê? Fazer acordo com os povos germânicos, que são os povos que estão às margens do Império Romano, tá? Para evitar invasões e proteger esses territórios, tá? Outro grande motivo da crise do Império Romano é a corrupção, tá? As disputas pelo poder entre os imperadores, etc., vai acabar por enfraquecer o Império, ok? Galera, povos bárbaros, tá? Vocês já ouviram com certeza a palavra, é um crime bárbaro, é uma coisa bárbara. E de onde vem a questão, quem são os povos bárbaros? Quem são os bárbaros, tudo bem? Primeira coisa, pessoal, sem entender, é que para os romanos, bárbaro era qualquer um que não soubesse falar a língua que eles falavam, que era o latim. Então, etimologicamente, tá? Bárbaro é todo aquele que não conseguisse falar o latim. Então, pessoal, todos aqueles não romanos eram bárbaros, tudo bem? O bárbaro, pessoal, em geral, ele se refere não a um povo bárbaro, mas são diversos, pessoal, vários povos bárbaros. Não é um, são vários. Vamos conhecer alguns deles, pessoal. Um importante povo bárbaro dessa época são os hunos, tudo bem? São os hunos, o que eles eram? Eles eram nômades, pastores da Ásia, que hoje é na região da Mongólia ali, tá? E eles eram grandes guerreiros e grandes cavaleiros, tudo bem? No século IV, eles começam a expandir para o oeste, em busca de novas pastagens, e eles vão indo em direção ao Império Romano. Desde a Mongólia, eles estão se expandindo, vão criar um grande império também, tá? Eles vão se expandir para o oeste e vão acabar entrando em choque com o Império Romano. Ele vai enfraquecendo o Império Romano. Pessoal, vão ser centenas de invasões bárbaras, de ataques às fronteiras romanas, até que uma hora ela vai ceder, tá? Esse cara, o líder dos hunos, era chamado de Átila. Átila tinha o apelido de Flagelo de Deus. Diziam na época que de tanto que o cara era temer, tinham medo dele, tanto que ele era a fama de mal, né? Que diziam que onde o cavalo de Átila pisava não nascia mais nem grama. Tudo bem? O Átila dominou grande parte, invadiu grande parte do Império Romano e, por fim, ele foi convencido pelo Papa Leão I a não invadir a cidade de Roma. Tem que diferenciar isso. Existe a cidade de Roma e o Império Romano. A cidade de Roma fica lá no centro da Itália. O Império Romano era tudo o que havia em volta que era dominado pelos romanos. Tudo bem? Outro povo bárbaro muito importante são os celtas, tá, cara? Os celtas, eles são guerreiros e agricultores do norte da Europa. Eles estão divididos em clãs de bretões e gauleses. Eles eram politeístas, né? Era um povo ali que vivia mais na região ali da França, tudo bem? No, da França. E por fim, pessoal, após existir várias e várias investidas romanas, eles cederam, foram derrotados, tiveram suas terras invadidas, tudo bem? Os celtas, pessoal, eles estão divididos eu disse na França, estão na França, só que também, se você prestar atenção aí na Stonehenge, é um povo que também tinha, participava, ou vivia uma parte dele ali na região da Inglaterra, tá, pessoal? Outro povo muito importante, mas muitíssimo importante também, para depois da queda do Império Romano, vai mesclar a sua cultura com a dos romanos, são os germânicos, pessoal. Esse povo é um povo que via ao norte do Império Romano e é o povo que mais exerceu pressão sobre os romanos. Eles viviam ali nas florestas geladas, eles eram seminômades, agricultores, pastores, tudo bem? E aí, pessoal, o que acontece?
Eles eram um povo que havia mais, se você pôr por norte ali, havia perdido muita terra para os romanos. E a partir do momento que eles perceberam toda a crise do Império Romano, eles começaram a empurrar de volta. Tudo bem? Então, pessoal, esses povos germânicos, eles tinham uma cultura chamada cultura do comitatus. O que é isso? Comitatus, pessoal, era que existia uma elite guerreira dentro dos povos germânicos. E aí, pessoal, essa elite guerreira, eles elegia um chefe. E aí esse chefe, pessoal, tinha relação com os que o elegeram de fidelidade, tá? Entre os vários povos germânicos que existiam, tem os ostrogodos, os visigodos, os godos, anglo-saxões, os vândalos e etc. Esse povo, pessoal, assim que ele entrar em contato com o povo romano, eles vão começar a mesclar a cultura romana com a cultura germânica. Dessa mescla entre cultura germânica e cultura romana, vai surgir a cultura, pessoal, da Idade Média, que é uma mescla entre a cultura romana e a cultura dos povos germânicos, tá? Galera, e como vai? Vamos lá. O processo de fragmentação de Roma. Primeiro, pessoal, o Império Romano era gigantesco, era vasto, era muito grande. Olha a imagem aí embaixo aí, pessoal. Pega a África, Ásia e Europa, é um negócio gigantesco. Chegou o momento de pensar o seguinte: bom, esse império está tão grande que vamos dividir o quê? Vamos ter que fazer o quê? Dividir o império em duas partes, pessoal. Vamos ter que dividir o império em duas partes para facilitar a administração. Em 395 depois de Cristo, Teodósio então divide o Império Romano em duas partes. Existe o Império Romano do Ocidente, com sede em Milão, próxima da cidade de Roma, tá? No norte da Itália, e o Império Romano do Oriente, Constantinopla. Cara, não sei se dá para ver aqui, tá? Fica bem então vai lá, no roxinho ali, ó. O roxinho é o Oriente, o vermelho é o Ocidente, ok? Vão surgir então o Império Romano, que era um, se fragmenta em Oriente e Ocidente, tá? Galera, e aí, pessoal, a partir do século IV, as pressões vão aumentar muito. Os bárbaros vão invadir sem dó, porque é o seguinte: os romanos, quando se expandiram, tomaram o terreno dos outros. Agora que os romanos estão fracos, esses povos que perderam território estão retomando o território, tá? Então, diversos povos bárbaros que haviam perdido o território durante a expansão romana começam a reconquistar esses territórios. E aí, pessoal, o Império Romano, que estava enfraquecido por corrupção, ruralização da economia e diversas crise no escravismo, ele começa a ceder. Ele vai cedendo e em 476, Odoacro, líder germânico, invade a cidade de Roma. Rômulo Augusto, o último imperador, cede frente a Odoacro, tá? Pessoal, curiosidade aqui rapidão, tá? A cidade de Roma, ela foi fundada por um cara chamado Rômulo. E a cidade de Roma o Império Romano vai acabar nas mãos de um imperador que também se chamava Rômulo. Começo e o fim da história de Roma começa com Rômulo, beleza? Este é o fim do Império Romano. Mas vocês se lembram que o Império Romano foi dividido em duas partes, Ocidente e Oriente? Pois bem, o Ocidente cai. O Ocidente não resiste, o Ocidente perde. Então, pessoal, o Império Romano do Oriente, que também tem o nome de Império Bizantino, tá? Ele vai durar por mais 1000 anos, tudo bem? Então, vamos lá. Existia um Império Romano gigantesco. Na sua crise foi dividido em dois. Odoacro invade o do Ocidente. O do Oriente, com sede em Constantinopla, vai durar mais 1000 anos. Quando isso acontece, pessoal, a Europa ali, ocidental, é ocidental? A Europa Ocidental ela vai entrar no chamado período de Idade Média, tudo bem? Que não é o tema da aula agora. Pessoal, esses aí são os caminhos, né? Se você olhar ali, tem a cidade de Constantinopla, Adrianópolis, né? Roma fica ali naquela botinha que se você puder ver. E os riscos ali, pessoal, são todos os caminhos traçados pelos povos bárbaros ao invadir o território romano, tá? Você pode ver, pessoal, que vai ocorrer invasão bárbara por todos os lados. E vai chegar uma hora que os romanos não vão aguentar essa pressão, eles vão ceder e vai chegar ao fim o Império Romano e vai chegar ao fim o Império Romano junto com a Idade Antiga e vai ter início a chamada Idade Média, ok?
Galera, aqui para vocês não esquecerem, tá? Que a crise econômica e política romana não foi de uma década, não foi de um ano, duraram 200 anos em crise, tá? Com, a, com o período do Império, Roma cresceu. Só que chegou um momento que não conseguia crescer mais e ela vai entrar em decadência. Essa decadência vai durar cerca de 200 anos, tudo bem? Um dos motivos que fizeram o Império Romano chegar ao fim foi que ele havia se tornado grande demais, pessoal. É ruim para administrar, tudo bem? Se tornou grande demais, o 3 ali, ó, houve a divisão do Império Romano, tá? Os povos bárbaros, eu mostrei para você a diferença entre eles acabam por invadir o Império Romano do Ocidente, porque o do Oriente vai durar mais 1000 anos, chegando ao seu fim e dando início à famosa Idade Média. Tudo bem? Galera, essas são as questões aqui, vocês têm no caderno de vocês. Vocês vão ter para responder. Tudo bem, pessoal? Sem problema, tudo tranquilo. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Até a próxima, até sexta-feira que vem. Beijo!